Olá, queridos, queridas, tudo bem? A paz de Cristo Jesus a todos vocês. Iremos fazer aqui um breve vídeo, uma breve meditação. Uma meditação que talvez você concorde, talvez você não concorde, mas vamos falar aqui sobre esse tema. Vai ser bem curto esse vídeo, de fato mesmo, tá? Queridos, peço sua inscrição aqui no canal. Sua inscrição é fundamentalíssima para o crescimento aqui do canal. Após se inscrever, ative os sininhos da notificação. Depois disso, dê o like, que é o joinha, o gostei. Depois disso, curta o vídeo, né? E comente positivamente. Depois compartilhe. Fale do canal para amigos teus, para amigos, irmãos da igreja. Poste em grupos de WhatsApp que você faz parte. Enfim, divulgue o vídeo a fim de que o nosso canal cresça para a glória do nome do Senhor. Porque eu já estou com quase 62 anos. Daqui a alguns anos eu não vou estar mais aqui gravando vídeos. O que vai ficar é a minha imagem e as minhas palavras, num certo ponto, vão imortalizar aqui a minha pessoa. Né? Todos que assistirem, acessarem os meus conteúdos vão estar podendo ver e aprender alguma coisa da parte de Deus. Esse é o maior legado que eu posso deixar na minha vida. Queridos, vou ler um texto da Bíblia. Eu falei que era uma meditação e é uma meditação de fato. Capítulo 4 de 2 Reis, livro histórico de Reis, segundo livro, capítulo 4 e o versículo de número 17 em diante, que diz assim: E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço, no caso o pai falando, né? Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os joelhos da sua mãe até ao meio-dia e morreu. Então, essa pessoa aqui em destaque é a chamada Sunamita, uma mulher que ela e o seu marido, eles viram na pessoa do profeta Eliseu, um homem de Deus, a tal ponto que disse que esse que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Que coisa linda, né? Só o fato de Eliseu andar e a maneira como ele se locomovia, a maneira como ele se portava, como ele se conduzia em sociedade, demonstravam o seu caráter de santo homem de Deus. Eliseu fala para essa mulher ela faz um cômodo para Eliseu, coloca alguns utensílios importantes, que cada um deles tem uma significação, não é o caso de a gente falar aqui agora, mas ela o aloja em um cômodo para que todas as vezes que ele fosse para aquela região, ele pudesse se acomodar ali, descansar, meditar, ter um lugarzinho ali para ele, já que Eliseu era um profeta de grande mobilidade, de grande ação. Era um profeta que não era parado, ele se locomovia muito. Então, certo dia, essa mulher que era estéril, ela recebe de Eliseu uma palavra de bênção, que a esterilidade dela daria lugar à maternidade. Ela iria gerar uma criança. E essa criança nasce, de fato, no tempo determinado, nasce a criança. Essa criança vem a se tornar um menino, e acontece o que eu li aqui no relato aqui do livro histórico. O menino tem uma dor na cabeça e ele é levado à sua mãe e ele morre no colo da sua mãe. Então as enfermidades, elas se manifestam na vida das pessoas. E na antiguidade, segundo um grande rabino, eu estava vendo um vídeo de um rabino e ele disse que as enfermidades antes, no tempo passado, no tempo antigo, elas não se manifestavam como se manifestam agora. Hoje as enfermidades, elas se manifestam, há pessoas que são enfermas e elas ficam às vezes no leito, outras carregam enfermidades crônicas e por aí vai. Mas antigamente, segundo esse rabino falou, e foi uma coisa que me chamou muita atenção para fazer esse vídeo inclusive, ele disse que as pessoas morriam assim rápido, do nada, como esse menino. O menino estava com o pai, foi até onde o pai estava com os seus funcionários, na cega, né? Ou seja, na lavoura, e de repente esse menino reclama de uma dor na cabeça. Alguns hoje
explicando essa passagem, teólogos, estudiosos dizem que o menino deve ter tido uma espécie de insolação, e isso gerou nele essa dor e, consequentemente, o seu óbito. Mas o Rabino faz uma pergunta muito importante: para que servem hoje as enfermidades? Ele disse o seguinte, que as enfermidades elas são um sinal de que a pessoa deve se preparar ou para o melhor, que aquela enfermidade vai ceder, vai largar aquela pessoa vai ficar curada, ou se preparar para o pior, que no caso seria o pior, seria aquela pessoa vir a falecer, aquela pessoa vir a morrer. Mas num certo ponto, segundo esse rabino, as enfermidades elas são um sinal a fim de que nós não sejamos pegos de surpresa como era nos tempos antigos, em que as pessoas estavam gozando de uma plena saúde aos olhos das pessoas, não apresentavam sinais de doenças, nem sinais de enfermidades, e de repente essas pessoas morriam do nada. E era um choque muito grande para as pessoas. Uma pessoa que estava ali conversando, falando, rindo, brincando, de repente, tum, a pessoa vai embora, morre rapidamente, abruptamente. Já as enfermidades, elas são uma preparação para que a pessoa possa, então, mentalmente, psicologicamente, fazer a sua base para poder ou ver aquela pessoa amada sendo curada por meio da medicina ou pelo poder de Deus. Mas não descarte nunca a medicina é de Deus, não é do diabo, como muitos pensam. A medicina foi dada por Deus para o nosso benefício, ela traz bênçãos e cura para muitas pessoas. Ou a enfermidade vai levar a pessoa ou ela vai ficar curada. Então é isso, ok? Lembrando sempre de uma coisa também muito importante, que as enfermidades são fruto do pecado humano. O Senhor disse para Adão que no dia em que Adão comesse do fruto que eu lhe designei que não comesse, foram as palavras de Deus para Adão, eu falei que você certamente morrerá. Então alguém fala, poxa, mas Adão comeu e não morreu. Sim, a morte que Deus estava se referindo ali era uma morte eterna, não era uma morte do físico de Adão. Adão não iria comer a maçã e como um veneno, ou a maçã, me desculpe, o fruto, ele não iria comer o fruto e ia cair instantaneamente para trás, não era isso. Ele iria ficar doente. Deus falou que ele do pó veio e ao pó ele tornaria. Em outras palavras, a morte, a doença, as dores, as angústias, as agruras da vida iriam atingi-lo fora do âmbito do Jardim do Éden. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe, que tenhamos muita saúde e que nós possamos meditar sempre nas verdades da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe. Oremos. Pai Santo e querido, entrego a Ti, Senhor, cada um dos inscritos do canal e aqueles que ainda hão de se inscrever. Abençoa cada vida, cada coração e dê vitória a cada um no nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, orem por mim, que conforme eu disse no vídeo antecipando que iríamos fazer gravações aí sobre o livro do Apocalipse. Já começamos, estamos na lição número 2. Em breve viremos com mais vídeos falando do Apocalipse. Creio que dará muito mais de 50 vídeos. Então orem por mim, porque os ataques malignos, inclusive alguns que poderiam ter levado a minha vida, já começaram. Então eu careço das tuas orações e preciso muito de que você apresente-me a Deus, para que Deus me guarde, me proteja e me livre de todo mal. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Shalom.